Meus amigos e irmãos, dizem que no Brasil nós temos um presidente da República cristão. Ele assim se autodenomina, a sua esposa é alguém declaradamente cristã da fé evangélica, mas é lamentável que o presidente não consiga traduzir a sua confissão de fé num comportamento que seja coerente com os princípios e com os valores cristãos. Alguém precisa dizer ao presidente da República, ensinar ao presidente da República, alguém do entorno dele, alguém que tem influência sobre ele, se é que existe alguém que tenha influência sobre ele, alguém precisa ensinar a ele o que é ser cristão. Porque vejam, o presidente Jair Bolsonaro, segundo o site Aos Fatos, o site de checagem de notícias, em 2019 ele deu 2 declarações falsas por dia. E em 2020 ele continua dia sim, dia não, praticamente, proferindo uma mentira. O nome é esse mesmo, mentira. Esse negócio de declarações falsas, inverdades, o presidente da República é um mentiroso. E assim ele alimenta a sua rede de seguidores, não é? De fanáticos. Está provado que o seu filho tinha lá no seu gabinete um portal que estava disseminando fake news, não é? Notícias para destruir reputações de pessoas contrárias ao governo. Está mais do que evidente de que desde a campanha, não é? Milícias digitais, robôs financiados por empresários, estão aí empenhados em criar uma realidade paralela, em difundir todo tipo de notícia falsa. E assim o Brasil tem sido governado, até agora em 2020. Não é? O presidente da República é alguém que convoca a população para se insurgir contra o STF, contra o Congresso Nacional, não é verdade? O presidente nega a realidade. O presidente é alguém que se dirige a jornalistas de forma obscena, não é verdade? Então, nada do que nós temos visto no seu comportamento e nas suas falas condiz com os princípios e com os valores cristãos. Para não falar do seu estímulo, né, à violência, das suas políticas que, na verdade, têm aumentado o grau de exploração sobre os trabalhadores brasileiros e têm deixado ainda mais vulnerável a parte mais pobre da nossa sociedade. Está longe de nós termos alguém que pudesse minimamente espelhar um comportamento cristão. Mas vejam, não é só o presidente que tem um déficit disso. Nós estamos num país doente. Nós estamos num país realmente doente, influenciado, né? Vastas camadas da sociedade, inclusive o meio religioso, por esse ambiente de ódio, não é? Por esse ambiente de violência, que foi gerado desde há muitos anos e que está muito bem representado, não é? Pelo presidente da República e os seus seguidores. Esta semana um episódio nos chamou a atenção, teve uma repercussão, não é? Sobre o país, inexplicável até, que foi o episódio da visita do médico Drauzio Varella, não é, a um presídio, e lá ele encontrou-se com um presidiário, alguém condenado por estupro e por assassinato. O Drauzio Varella não sabia disso, conversou com essa pessoa e deu um abraço nessa pessoa. O que aconteceu no dia seguinte? Soube-se que essa pessoa era um condenado por estupro e assassinato e se criou uma verdadeira onda de ódio nas redes sociais. As emissoras concorrentes da Rede Globo começaram a explorar isso, não é? E o médico Drauzio Varella, ele foi praticamente crucificado por causa disso. De maneira que teve de vir ao Jornal Nacional pedir desculpas porque tinha abraçado aquele presidiário. Vejam que sociedade doente nós estamos vivendo, não é? De tal forma que um jornalista da Folha de São Paulo, o Leonardo Sakamoto, ele produziu um texto lembrando, né,
uma passagem bíblica em que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos, recomendava aos discípulos que dessem comida aos que tivessem fome, roupa aos que tivessem sem vestidos, e que fosse visitar os presos. E Jesus disse que quando os discípulos fizessem isso, a um pequenino fariam, é como se estivessem fazendo para ele mesmo. Estive preso e foste visitado. Vejam, as pessoas de fora da religião, lembrando ao ambiente religioso os valores e as práticas cristãs. Sim, porque muitos desses discursos de ódio, de repulsa a Drauzio Varela foram proferidos por pessoas religiosas, inclusive líderes religiosos. Porque o Drauzio está fazendo apologia do crime, do estupro. Minha gente, em que momento Drauzio Varela fez isso? Apologia do crime. Ainda que ele soubesse dos crimes que o transexual lá tinha cometido, que mal há em abraçar alguém que já está condenado na justiça e oferecer gestos de misericórdia e de benignidade para essa pessoa? Não é isso um princípio cristão? Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo recomendou aos discípulos? Não foi ele mesmo que na última hora absolveu lá o ladrão da cruz, lhe prometendo que estaria com ele no paraíso? Aí vem o ministro da Educação, que nada tem a ver com o episódio, mas que se diz também alguém religioso, a mandar tanto o médico Drauzio Varela quanto o transexual para o inferno. Tomara que eles vão para o inferno. Nós estamos numa sociedade doente, não é? Em que os gestos de misericórdia e de benignidade, eles passam a ser censurados. E aí a pessoa que assim age com humanismo, não é? Com misericórdia, ela tem de vir pedir desculpas em rede nacional por ter feito aquilo. Realmente é uma inversão de valores tremenda, não é? E isso tudo, não é, tem contaminado a igreja. A igreja cristã no Brasil está doente. A igreja cristã no Brasil está doente. Abraçada com esses que promovem o ódio, com esses que estimulam a violência, não é? Com esses que querem governar baseados em mentiras. É disso que se trata. É isso que está acontecendo no Brasil. Não por acaso, no último dia 8, um grupo de mulheres cristãs evangélicas denunciaram, né? Não tem nada de cristão nesse comportamento. Não tem nada de cristão nesse presidente. Mas nós desejamos, não é, que o presidente da República ele tenha um tempo para arrepender-se, para refletir-se, para refletir, para aprender o que significa ser um cristão. Afinal de contas, esse é o desafio para cada um de nós. Aprendermos no dia a dia, não é? Nos convertermos a cada dia, mudarmos a cada dia, praticarmos a cada dia, sobretudo aquilo que são os pilares do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Mas, segundo o apóstolo Paulo, o maior de todos é o amor. Então, não importa, não é, se Drauzio Varela ele professa a vida cristã. Nós estamos vivendo a fé cristã. Nós estamos vivendo um momento que a gente pode aludir àquela parábola do samaritano que Jesus contou para os seus discípulos, né? Alguém que foi massacrado, que foi roubado, que foi jogado na estrada, estava lá abandonado, com fome, sem roupa, e por ele passaram vários religiosos, não é? Judeus, sobretudo, né? Pessoas das tribos religiosas ali de Israel, e pouco caso fizeram. E por ele passou também um samaritano, que era alguém de fora desse ambiente religioso. E pegou aquela vítima, colocou sobre o seu cavalo, né? O vestiu, deixou-o numa hospedaria, mandou que cuidassem dele, pagou as contas, e era alguém que não conhecia a religião, não conhecia a Deus. Era o bom samaritano. Nós estamos vivendo um momento em que muitos samaritanos estão ocupando o lugar de uma religião que perdeu, né, seu espírito, perdeu o primeiro amor, perdeu os princípios e resolveu a entrar de cabeça num projeto de poder e de dominação
que nada tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe Drauzio Varela. Deus abençoe os presos brasileiros, aqueles que cometeram crimes. Haja lugar para arrependimento, para mudança de vida, não é? Para recomeço em todos eles. Deus abençoe o Brasil.